Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Olha, você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências, e bora lá falar de Bore-out e Ghost Working. Comigo aqui Caio Camargo, diretamente de Santo André, e Fred Alecrim, hoje em Natal, Fred, é isso aí? Diretamente de Natal, prévia de viagem aí para uma semaninha em São Paulo com a turma da ABTD, né, a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Eles estão aí com um grande evento que é o CBTD, e eu vou estar lá, né, junto com recebi um convite da Conectas, né, da nossa querida amiga Carol Manciola e do pessoal da CBTD para falar um pouquinho lá. Então vou aproveitar e mandar um Pare de Liderar Assim, que é o meu próximo livro, meu amigo Caio Camargo. Bom demais. Aliás, mandar um abraço para Carolina Nucci, que é a nova sócia lá da nossa Carol. Carol e Carol. Duas Carol juntas ali, Carol. E eu vou estar essa semana também no CMO Summit, cara, evento que acontece aqui, reunindo aí as principais lideranças de mercado, bem bacana, primeira vez que esse evento é presencial, Fred. Peguei uma tarde inteira de roundtables ali, são 3 painéis que eu vou fazer na sequência, na quinta-feira, vai ser bem bacana, com United Airlines, iFood, Samsung, Métricas Boss, tem um monte de coisa lá, vai ser bem bacana. Semana nossa agitada em São Paulo, mas bora lá, temos recados nessa semana, Fred? Temos. Depois da gente chorar as pitangas, o pessoal colocou recado pra gente? Não foi o suficiente não, Caio, mas é sempre muito importante, então um é melhor do que nenhum. Recebemos aqui um comentário da 100% de crescimento, exatamente, da nossa querida Juliene Machado. Além de tudo, é nossa patrocinadora da VMSP. Ela botou amei o conteúdo mais do que tendência, mostra quanto as pessoas estão buscando por autenticidade. Eu tô falando do nosso episódio Honestidade Radical, a nova arma secreta do varejo, nosso episódio 576, meu amigo Caio Camargo. Mas outro dia me perguntaram em que episódio que a gente tava, é tanto episódio que a gente faz, eu falar 570 e alguma coisa. Ponto. Chegar nessa jornada com 570 não é pra qualquer um, não, meu amigo. Mas vamos lá. Ô Fred, a gente começa esse Varejo Cast dessa semana aqui, cara, trazendo esse tema do Bore-out. Começou com uma matéria publicada na Forbes, né, que é Por que o tédio é um perigo oculto no ambiente de trabalho? E tem tudo a ver, cara, com o que a gente vem falando, que é o desafio do mercado de trabalho hoje. É contratar e principalmente reter os talentos, né? Por N motivos que a gente vai ajudar a nossa audiência a entender, nosso Varejo Casters aqui a entender um pouquinho. De fato, as pessoas estão cada vez mais desmotivadas, né, ao trabalho tradicional, às formas convencionais. Ainda antes de preparar a matéria hoje de manhã, saiu uma matéria sobre que as pessoas cada vez mais querem menos CLT, cara, né? De 70% que queria ser CLT, tá 60 alguma coisa por cento, ou seja, tá assim, o trabalho tradicional tá passando por uma revolução, e isso tem impactado muito de dentro para fora do que o funcionário pensa para o mercado de trabalho, certo, meu amigo? É isso, cara. Isso também vem, viu, Caio? O Bore-out também vem muito ao encontro desse momento, onde a gente tem aí, né, desde de 8 de maio a NR1. Porém, a NR1, ela foi, como obrigatoriedade, ela foi postergada para o ano que vem, a implantação, que é exatamente o cuidado que as empresas precisam ter com a saúde mental dos seus funcionários. Então, o tédio, claro, afeta o desengajamento também. E o Brasil é um dos países que mais tem gente desengajada e também com ansiedade e depressão, que são males desse período e de tudo que está acontecendo no mundo dos negócios. E ainda tem gente que acha que o problema está discutindo 6 por 1, 5 por 1. É claro que isso é importante, mas tão importante quanto dar tempo para as pessoas se cuidarem na jornada de trabalho é também que durante a jornada de trabalho tenha coisa interessante para fazer, tem um clima bacana, né? Ou seja, você tem a cobrança, a atenção, mas tem a leveza, ou seja, o ambiente não se tornar tóxico, né, Caio? E tem uma conversa, a gente vai falar um pouco dos dados, refletindo as pesquisas de mercado de trabalho, né, Fred? Mas não sei se você concorda comigo, né? A gente tá falando muito da pessoa, depois que ela entra na porta do escritório, como é que ela tá se sentindo no escritório. Mas a gente tem que entender que no conteúdo de vida, no conceito da vida, quando ela tá fora do escritório, né? Essa pressão da rede social, de estar sempre com sucesso, de dar tudo sempre certo, as pessoas estão sempre lindas, ricas, maravilhosas, uma vida mais fácil que a outra. Esse comparativo é extremamente exaustivo, mentalmente falando, para a maioria das pessoas. E muita gente lá, quando tá indo pro trabalho tradicional, pegando busão lotado, trem lotado, vê lá um amiguinho, um colega, uma pessoa falando que tá mais feliz, falando que tá na praia, falando que ganhou muito mais dinheiro mais rápido, né?
cara, isso bota uma carga negativa que às vezes nem tem a ver com o trabalho em si, né, cara? Mas é um espelho, cara, é muito crítico para as pessoas hoje, né, meu amigo? Concordo demais, Caio, e ainda mais hoje em dia, né, onde as pessoas passam, o Brasil é um dos países que tem mais pessoas utilizando as redes sociais, né, ou seja, a gente é terceiro no TikTok, é primeiro em outra rede social, ou seja, as pessoas vão para lá e acabam muito mais vendo a vida de outras pessoas que nem sempre refletem uma verdade, né, Caio, que é o pior. Hoje a gente tem gente dando aula de como montar um negócio com 12 anos de idade, e dizendo que não faz faculdade, porque faculdade é para quem quer ser funcionário de alguém. Ou seja, aí você ouve uma pessoa dessa, aí tá indo pro trabalho, tá no ônibus, tá no carro. Rapaz, só eu que não consigo ser assim, né? Então parece, você começa a colocar uma régua você para baixo e parece que todo mundo tá muito bem e você que tá muito mal. E aí isso te põe para baixo, né, Caio? Então, assim, um dos pontos é como controlar essa questão de ver como é que tá a vida dos outros, né, cara? E olhar um pouquinho mais. Eu lembro muito do John Maeda, né, que eu falo muito isso. O John Maeda lá da Rhode Island University diz que a gente tem que parar de olhar para as janelas e olhar para o espelho, porque o espelho é a única janela da sua casa que mostra o lado de dentro. Essa frase eu já escutei ela diversas vezes, é do John Maeda, mas já vi até Flávio Rocha, um monte de gente falando. E tem tudo a ver, desde a época de pandemia a gente usou muito essa também no conceito, né, Fred? Ó, para mostrar alguns dados estatísticos aqui, né? Você RH, um dado importante aqui sobre esse tema, né? 72% dos trabalhadores brasileiros se dizem desengajados em seus empregos. É um patamar semelhante à média global, 77%, tá? Mas, assim, quanto mais pessoas a gente vê nessa história, a nossa audiência vai lembrar de um termo que a gente já trouxe, parecido com isso, que é o quiet quitting, né? As pessoas que só estavam fazendo o tradicional, o trivial, só entregando lá o que precisava ser entregue naquele dia, fingindo que trabalhava e estava tudo certo. Que é a demissão silenciosa, né? Exato. No meio do contexto, a gente vai trazer alguns outros termos para vocês que o mercado tem falado. No meio do contexto é uma bolha só. As pessoas estão desmotivadas ao trabalho tradicional por N motivos, né? Uma pesquisa que eu vi ano passado, Fred, não está aqui nos elementos que a gente trouxe, né? É que o grande negócio hoje que as pessoas estão buscando, né? O que está engajando as pessoas hoje é muito mais a flexibilidade, a busca por tempo de vida, de você ter o negócio da escala do 6x1 e tal, tem muito a ver com isso também, do que uma questão financeira. As pessoas, inclusive, abririam mão de trabalhar, ganhar menos, se fosse também trabalhar um pouquinho menos para poder ter mais qualidade de vida. Então, tem uma bola rolando ali, né, nessa conversa toda das empresas, né, que é o grande desafio para as empresas tradicionais, né? Se você pensar no varejo, que pode até ter alguma flexibilidade no futuro, a indústria, cara, precisa produzir, depende do tipo de indústria, 24/7. Tem indústria que não pode apagar o forno nenhum dia, né? Porque o tipo de processo que tem e tudo mais. Então são questões ali que estão envolvendo as pessoas e que precisam ser discutidas, certo, Doc? Eu terminei um artigo que eu devo publicar essa semana ainda, que eu tô falando de alguns dados que a Microsoft lançou recentemente e o que eu tô chamando de jornada infinita, porque às vezes a pessoa pensa que o tédio vem da questão de você não ter o que fazer. A rotina, por exemplo, o tipo de rotina te leva ao tédio também, né? Sim. Então, só para ter uma ideia do relatório da Microsoft, Caio, eles trazem, né, eu chego a uma conclusão que não há mais começo, nem meio, nem fim, certo? No trabalho. São 117 e-mails por dia, 153 mensagens no Teams, o Teams é a ferramenta da Microsoft, que é onde eles pesquisaram, reuniões marcadas sem aviso, e eu falava sobre interrupções a cada 4 minutos. A Microsoft está falando agora em interrupções a cada 2 minutos, meu amigo. Verdade. Olha que louco. Então, imagina o custo disso na qualidade do tempo de trabalho, que é uma coisa que a gente tem dito, né, Caio? Não é mais tempo, é tempo de qualidade. E eu gosto muito de dizer que essa é uma das qualidades que é esquecida dos líderes de hoje em dia. Eu boto lá no livro Pare de Liderar Assim. Um dos principais papéis do líder hoje é proteger o tempo do seu time, né, cara? É verdade. E tem muito falou a palavra tédio, cara. Teve um vídeo até a gente compartilhou com alguns amigos ali, falando um pouco dessa jornada de futuro, o que está acontecendo com a IA, o caminho provável da IA, bem legal esse vídeo, cara, né? E ele fala muito que as crianças, cara, né? As crianças desaprenderam a entender o que é tédio. Então o tédio hoje, em qualquer momento nosso de tédio, a gente está recorrido ao algoritmo, né? Vai direto para um TikTok, para um Instagram, fazer o doom scrolling, né? Como o pessoal fala. Então a gente não tem mais conseguido administrar o tédio na sociedade como um todo. Hoje as pessoas não têm mais o tédio. Tá tediada, ela vai pra rede social, vai ficar navegando, vendo a vida dos outros, vendo vídeo. Então, assim, de alguma maneira, cara, a gente tá se drogando e se intoxicando cada vez mais numa espiral negativa
que leva todo esse movimento que a gente está falando, Fred. Só mais um dado aqui para a gente bater os dados enquanto a gente fala aqui também, ó. Os indicadores de bem-estar refletem desânimo. Uma pesquisa global do Gallup, em 2024, revelou que 1 em cada 5 funcionários sente solidão no trabalho, cara. No Brasil, 25% dos profissionais afirmam estar tristes e 46% relatam estresse diário no ambiente de trabalho, né, cara? Então, são os números que preocupam aqui, a base daquilo que a gente está falando, certo, meu amigo? Certo. E se a gente for, viu, Caio, para o significado da palavra tédio, e isso é sempre bom, a gente gosta de ir nas origens das coisas para clarificar sempre, ela tá ligada a uma sensação de aborrecimento ou cansaço, causado por algo árido, obtuso ou estúpido. Ou seja, fazer algo que eu acho que não é interessante gera tédio. Fazer algo que é muito difícil e eu não vejo recompensa causa tédio. Ou seja, aborrecimento e cansaço não necessariamente é ausência do que fazer, né? Eu posso ter muita coisa para fazer, mas por não ver significado, sentir tédio. Isso me lembra, não sei se você vai lembrar disso aqui, veja o programa que não me satisfaz, leia o jornal que é de ontem, pois para mim, tanto faz. Isso Biquíni Cavadão é o tédio. Então, isso é anos 80, meu amigo, anos 80. Isso chegou ao mundo dos negócios, né, cara? E é tão maluco que a gente pode falar, o teu trabalho, tô usando uma metáfora aqui, se teu trabalho é ler 10 páginas por dia, a gente sabe que hoje, né, as pessoas não conseguem ter este nível de leitura. Depois de uma página, a pessoa já está perdida em algum outro lugar com a mente, pelas interrupções, pelas conversas. E os dados da Microsoft que você trouxe, por exemplo, não traz as informações de WhatsApp. Verdade. Para nós que usamos os reloginhos e smartwatch assim, né, cara, tem uma coisa que não dá nem para colocar um relógio de notificação de WhatsApp no relógio. É impossível, inviável, cara. Porque é um loop infinito de push, de mensagens. É infinito. Então, assim, seria o sonho de consumo responder mensagens pelo relógio, alguma coisa assim, né, no dia a dia mais rápido, mas não dá. É inviável o nível de mensagem que a gente acaba recebendo no dia, né, do que a gente vem fazendo, né. E aí é legal juntar com algumas outras coisas que estão acontecendo. A gente vai falar um pouquinho mais de dados aqui, Fred. Lembrando só, né, bore out. Por que é bore out? É o oposto de burnout. Burnout é quando você tá no estresse máximo, bore out é que não é que é o estresse mínimo, mas é quando a pessoa tá sem vontade nenhuma de executar aquilo. É o extremo oposto do burnout, quando a pessoa tá sobrecarregada ao limite físico, mental, e que acontece de fato a questão de saúde do burnout ali, super discutido no mercado e tudo mais. Tem duas consequências parecidas, né, Caio? Do bore out e do burnout, que é o cansaço. Só que por motivos diferentes. Os dois levam a uma sensação de cansaço. E aí, no caso do bore-out, tem ainda o aborrecimento, né? Que também é uma característica exclusiva do bore-out. Aí você soma outro termo que tá junto com isso que a gente tá falando. São outras mídias, às vezes, trazendo outros temas por conta de empresas de pesquisa e tendências, que é o ghost working. Tem muito a ver com o quiet quitting que a gente falou, que é o fenômeno de fingir que está trabalhando, que está crescendo, e isso diz muito sobre as empresas. Tem tudo a ver com um pouco do quiet quitting que a gente já trouxe no passado, certo, Fred? Certíssimo, né, cara? Essa questão de você... Porque tem uma característica em muitas empresas que parece que para você produzir, você tem que estar presente. Exato. E aí vem uma outra consequência disso, que é o presenteísmo, né? Que é você estar presente, mas só de corpo. Alma e coração estão em outro lugar, ou seja, eu estou lá porque o meu chefe exige, porque a empresa exige, mas eu não estou lá. Então eu faço de conta que estou lá, mas na verdade eu não estou produzindo, eu não estou criando, eu não estou fazendo nada, porque aquilo lá não é para mim. E aí eu não peço demissão, fico ali, então eu envolvo tudo, né? Eu envolvo o presenteísmo, o ghost, e eu envolvo também o quiet quitting, né? Então tá tudo junto aí. E tudo bore out. E aí, segundo o portal Administradores, né, a definição aqui do ghost work é quando um colaborador parece ocupado, participa de reuniões e cumpre horários, mas não está realmente engajado ou produtivo. Ele parece estar trabalhando, mas é só fachada. E isso acontece, segundo a Fast Company, 60% dos trabalhadores afirmam fingir que estão ocupados em boa parte do dia. E eu acho que eu discutiria essa informação, Fred, porque às vezes a pessoa está ocupada fazendo um relatório, mas aqueles 2 minutos da interrupção leva ela para um outro lugar, e ela, quando não percebe, ela tem que voltar para aquele trabalho. Não é que ela parou e foi fazer outra coisa, é que a vida com os caminhos ali, os sinais, os alertas, as notificações, faz a gente se perder o tempo todo, né, cara? Se a gente não bota foco, Pomodoro, né, cara? De Pomodoro, de você desligar e focar, cara, não tem como a gente realmente olhar para isso de alguma forma, né, sem nem... Caio. Isso aí, certo, Doc? Certíssimo. E aí, ó, só complementando o que você fala, né, como eu estava estudando, né, coincidentemente, quando você chamou esse tema, eu estava terminando de preparar um artigo, e nesse artigo eu fui buscar referências sobre essa questão. Você acabou de falar de interrupções, né, que leva a gente para outro lugar. Então, na pesquisa da Microsoft, a cada 2 minutos a gente é interrompido. E aí,
Tem uma outra questão que é, a cada interrupção, quanto tempo a gente precisa para voltar para o estado de flow, para o estado de atenção plena, né? De voltar para aquele... Aí tem 2 estudos, um da Irvine, Universidade de Irvine, na Califórnia, e outra da Harvard. Então é entre 13 e 25 minutos para você voltar para o estado de flow, ou seja... Se a gente for ver um dia de 8 horas, são necessários 80 horas só para interrupção de um dia, para você voltar pro flow, ou seja, não cabe num dia, meu velho. Pra muita gente a gente fala, pode ser uma questão de tempo ou de miligrama de Vinvance. A gente qual miligrama que o Vinvance que a pessoa tá usando para poder voltar no flow, cara, né? Dado, infelizmente, a sociedade que a gente tem, o tipo de trabalho que a gente tem muito dessa história do foco, do hiperfoco, de gente que pega... Já ouvi falar de pessoa que compra Vinvance de 50 gramas, vai numa farmácia de manipulação, divide um monte de cápsula de 10, quase uma dose homeopática para não sair desse flow. Ou seja, a gente tá num caminho, cara, que não é bom, que no futuro é um clash. Se você tá sempre se sobrecarregando, ou botando um foco que não é natural, num esforço que não é natural, para um resultado que não é natural, aquilo em algum momento a conta chega, cara. Em momento e aí você concorda comigo que o Vinvance, ou até o que a gente já falou aqui, né, da sociedade do cansaço, falando dessa geração do doping, né? Que as pessoas estão sempre se dopando para ficar mais acordado, para ficar mais ligado e tal, que isso é muito mais uma consequência do que uma causa, né? Porque a pessoa é tão interrompida que a mente não consegue voltar ao padrão de atenção plena. Aí o cara vai lá e se dopa, ou seja, toma alguma droga para poder ficar concentrado. E aí isso vai acostumando mal o negócio, quando que o grande lance é a cultura da empresa, que deveria preservar o tempo para que com mais tempo de qualidade as pessoas entregassem o que era preciso no tempo, né? na hora de trabalho, não ter que se estender ou chegar mais cedo. Né? É uma reflexão aberta aqui, nossa, pra gente discutir até num episódio, né? Tá se falando muito de inteligência artificial, dos impactos futuros, a gente vai trazer umas notícias no próximo episódio, ou um pra frente ainda, mas podemos até entender que talvez a inteligência artificial tenha tomado um pouco o papel do Vinvance no tempo de deslocar o foco, produção e tal. Isso pode até ser de alguma maneira contributiva para as pessoas no futuro que souberem usar isso da maneira correta, né? Depender menos do foco, porque tem uma automatização, alguma coisa que ajuda ela de fato botar a mente onde tem que ser colocada e não em toda parte do processo. E é uma conversa em aberto aqui, não tem nem ponto certo nem ponto errado sobre isso ainda. O que você acha? Cara, eu acho é uma reflexão legal, a gente pode trazer aqui, também ouvir vocês aí que estão nos ouvindo, a contribuição de vocês. A grande questão, né, que como toda ferramenta, não é a ferramenta que você usa, né, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem, né? Então, é o como você utiliza aquilo. E aí, na pressão, nessa questão de eu estar entediado, nessa questão do bore-out, de eu não estar engajado, eu acabo usando essas ferramentas mais para fazer. E aí, eu não cuido do comando e eu não cuido da análise pós-entrega da ferramenta. Porque eu não tô nem aí pra isso, né? Então, a questão é o seguinte, é a mesma coisa, lembra aquele lance de Fred, eu preciso que você resolva tal coisa. Já mandei o e-mail pra ele. Assim, como se mandar o e-mail já tivesse, né? Já tivesse resolvido. Eu falei com o fulano, eu mandei um texto aqui no WhatsApp, mandei um áudio no WhatsApp pra pessoa, sabendo que a maioria das pessoas nem escuta. Graças a Deus que tem a transcrição hoje, né? Mas é complicado, cara, isso. Complicado. Uma das questões, principalmente do bore-out aqui, né? De fato, é esse talento subaproveitado, né? As pessoas que não se sentem valorizadas. Aí eu acho que tem 2 pontos que eu queria refletir contigo, né, Fred? Existe de fato, em algumas empresas, pessoas que são talentosas e estão sendo subutilizadas, e esse é o mal da empresa. Mas, sendo justo com as empresas também, do outro lado, até por esse inflar de ego da rede social, desse superexposição de rede social, muita gente acredita que está sendo subutilizada, quando na verdade ela ainda não entrega o trabalho correto, o trabalho ideal, o trabalho para que ela seja de fato alguém diferenciado, né? Quantas pessoas a gente não escuta nas contratações que as pessoas mal entram nos empregos e depois de 6 meses já querem ser gerentes, já quer ser diretor, não, 6 meses aqui eu já tenho que ser gerente, senão não tá valendo a pena. E não é assim a estrada tradicional dos negócios, não é assim que funciona. Então acho que tem os 2 universos aqui caminhando e os 2 acabam refletindo nessa questão do bore-out. Faz sentido, meu amigo? Faz demais, cara. E isso, Caio, a gente vê direto nas redes também, né? Como as pessoas estão tentando vender tempo, que é algo que não dá pra comprar assim. Então, assim, leia 24 livros em 2 horas. Aí tem lá uma ferramenta pra você ver os resumos do livro. Faça um MBA em um final de semana, né? Ou seja, cara,
Não tem como, velho. Assim, Sim. é uma coisa muito louca. Pode e as fazer pessoas alguma compram. coisa que você nomeou como MBA, mas não é um MBA. Exatamente. Então, assim, como alguns estrategistas perceberam essa necessidade de ganhar tempo, porque tempo é vida, né? E é uma coisa que tudo que ajuda a poupar tempo das pessoas vale muito. Só que tem coisa que não dá para poupar, não dá para economizar se você quiser evoluir, manter qualidade. Então, esse discernimento entre o que vale a pena é tipo, eu vou investir numa empresa e adquiro uma empresa porque o conhecimento daquela empresa vai me ajudar a andar 3 anos na frente do que se eu for começar do zero aquele projeto. Ok, aí faz um sentido, né? Mas isso é importante a gente ter essa consciência para analisar cada situação, né? Que é o mesmo que a gente está vendo, né, com inteligência artificial e tudo. Né? Cara, onde que isso vai parar, né? Porque com os deepfakes da vida, até o Luciano Huck fez uma coisa bem interessante ontem. Você viu o tamanho daquilo rápido? Em 1 hora, 40 mil pessoas seguindo ele, né, cara? Cara, e ele botou um negócio como se ele tivesse ido à Lua, né? E aí ele mostrou que aquilo foi tudo criado por inteligência artificial, ou seja, é um didático e é muito importante para que as pessoas percebam que nem tudo que está ali é verdade. Então, nem tudo que está ali vai lhe tirar do tédio, nem tudo que está ali vai te ajudar a ter nem todo trabalho, não existe trabalho perfeito, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente tem que realmente evoluir para poder criticar, né? Antes de jogar duro naquilo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Muito bem, voltando com o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana, falando de bore-out, de ghost working, e olha só, Fred, esse é um problema que a gente está conversando aqui no nível do funcionário, na maioria das vezes, como as lideranças olham para os seus funcionários, mas por nossa audiência entender que esse é uma questão social muito mais abrangente do que se imagina, isso se emenda com uma matéria que nós trouxemos da Valor Econômico, que é da Vicky Bloch ali, a jornalista e tal, o cansaço moral dos líderes conscientes, cara, que tem exatamente tudo a ver com o mesmo tema que a gente está trazendo, que as lideranças, né, foi a partir de uma matéria que ela fez sobre lideranças do bem, ela recebeu um monte de pessoas ali, de líderes, uma série de lideranças dando os seus depoimentos lá, abrindo o coração, né, falando que não é uma bem a verdade, que tem a dificuldade ali, e muitos deles ali, que tenta colocar o bem, a questão, e estão às vezes atrás de empresas ou máquinas que não permitem isso. Isso acaba gerando também o bore-out na conversa. Não está o termo aqui na matéria aqui da jornalista, mas tem tudo a ver com esse conceito, né? Que sempre fala em liderança, ainda cerejinha do bolo nessa conversa que a gente está falando aqui hoje, certo, Doc? Certo, e o que você trouxe, Caio, faz todo sentido. Parece que não, concordo contigo, mas faz todo sentido. Isso remete a 3 NRFs no passado, quando a Andrea Bell, ela trouxe a questão da doença moral, né? A moral injury, né? Que é exatamente isso. É o líder do bem, como ela fala aqui no artigo, tentando melhorar o ambiente, mas sendo massacrado por essa cultura da velocidade, do resultado a todo custo. Então ele
fica na empresa sem poder mexer e é obrigado a ir como o sistema exige que ele faça. Então ele começa a fazer coisas que vão de encontro, ou seja, se chocam com seus valores, com sua cultura, e aí ele vai ficando e vai adoecendo, e aí chega o bore-out, né? Então chega ali o desengajamento, o tédio, o aborrecimento, que isso vai afetar a sua vida pessoal, a sua vida em casa, a sua vida com seu time, e aí muitas vezes ele não tem com quem falar, porque se ele reclamar com o chefe dele, muitas vezes o chefe vai dizer que ele é fraco, que ele é vulnerável, que ele não serve para aquela função, que ali o cara tem dura. Você optou por estar aqui, né? Somos o que somos. A decisão de estar aqui foi sua. Exatamente. Aí se ele vai falar com o seu time, muitas vezes ele não tem essa, por mais que ele leia Brené Brown, por mais que ele entenda de vulnerabilidade, mas na prática nem sempre funciona assim em algumas culturas. Isso me lembra de um livro lá da década dos anos 80, que é nadando, alguma coisa dos golfinhos, que dizia que em mar que tem tubarão, não sangre. Isso é dos anos 80, meu amigo. Ah, muito bom. Bom, é só pra botar a cerejinha do bolo nessa conversa, a gente tá falando de bore-out. A matéria aqui, o artigo da Vicky Block, fala: em 2022, uma pesquisa da Harvard Business Review, com mais de 1.500 executivos, apontou que 67% já haviam sentido exaustão moral, que ela tá chamando de burnout ético. Que é mais ou menos o que nós estamos falando para vocês aqui até agora. É todo esse sentimento contrário do burnout, mas que é um burnout ético, que é mas que acaba levando aqui exatamente as pessoas a essa perda de vontade do trabalho e tudo mais. Bom, vamos, pra gente fechar esse episódio aqui do Varejo Cast, tendências e pendências dessa semana, vamos colocar aqui para as lideranças que estão aqui apreensivas depois desse episódio, tentar entender um roteiro de ação para algumas coisas, certo, Fred? Primeiro item aí, Fred, da nossa lista, qual seria? O primeiro item, Caio, é medir e ouvir, né? Implemente check-ins quinzenais sobre carga, desafio e propósito, mapear a sensação de solidão no time, você está próximo do seu time. Exato. Segundo aqui é redesenhar tarefa. Rotacionar projeto, criar os sprints de inovação, bem comuns aqui nas conversas das empresas, trimestrais, e delegar mini desafios que estiquem as competências. Então, aqueles primeiros pequenos prêmiozinhos, né, aquelas primeiros milestones ou aquelas primeiras pedras que se atinge, é a gamificação do processo nessa conversa toda. O próximo é dar autonomia com suporte. Ou seja, você ter os objetivos muito claros e liberdade para o time e orçamento, né, para que eles possam ter as suas experiências, né, aprender, errar, mas que eles possam ter os seus projetos e se engajarem naquilo que faz sentido para eles. E aqui é para descobrir novos talentos, aqui, ó, fomentar conexões intencionais, fazer mentoria cruzada, né? O que o cara do financeiro pode aprender com marketing, o cara da logística pode aprender com a parte de TI. Né? Essas conversas, às vezes, no ambiente do corporativo não acontecem. Tá? Cafés aleatórios, espaços híbridos, esse espaço que as pessoas possam trocar a cultura e fortalecer a cultura do negócio. Reconhecer e celebrar, outro ponto importante, né? Feedbacks públicos e personalizados, criar rituais, né, de conquistas, de evolução dos próximos passos, isso também é muito importante. Oferecer cuidado integral, tem a ver com tudo com o que a gente estava conversando, com programas de saúde mental, parceria com plataformas de terapia, por exemplo, incentiva aí a pausas produtivas, né? Então são caminhos ali para que as pessoas tenham um pouco mais de tempo para se enquadrar ou se encaixar no ritmo da empresa. E por fim, a gente chega a monetizar a inovação contra o tédio, ou seja, ligar projetos pilotos a indicadores do negócio, mostrar que novas ideias viram resultados e crescimento de carreira, criando aí um círculo virtuoso de querer trazer inovação e ver aquela inovação sendo implementada e ser recompensado e celebrado por isso, né? Isso ajuda a melhorar essa era da solidão do trabalho. Pois é, Fred, e sempre quebrando o tédio da tua rotina, o tédio da tua semana, toda semana aqui para vocês, trazendo tanto os compilados de tendências aqui de mercado, quanto as notícias. Toda terça-feira tem tendências e pendências para você, toda quinta-feira tem notícias para você, e tem muita novidade aqui no segundo semestre, que se inicia na próxima semana ali a caminho, certo, Doc? Certíssimo, aqui você não tem burnout, aqui você não tem bore-out, aqui você só tem informação de qualidade para te ajudar a estar antenado e com isso continuar sendo soma na vida do seu time e dos seus clientes. É isso aí. Pessoal, então até a próxima, até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.